Oiê, você está assistindo a mais um vídeo do canal Notícias do Peixão hoje. Aqui quem tá falando é a Melissa Leal e se preparem porque esse vídeo está muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem o nosso vídeo para a gente saber que vocês realmente estão gostando dele desde o começo. Não se esqueçam de ficarem até o final, porque as últimas notícias são sempre as mais importantes. Comentem aqui embaixo de onde vocês estão nos assistindo para que eu possa mandar um beijo super especial para todos vocês. Bora para mais um vídeo. Primeira notícia. Soteldo pode retornar ao Santos em 2025, juntamente com Jorge Sampaoli. O meia-atacante venezuelano Soteldo ainda é jogador do Santos, mas está emprestado ao Grêmio, onde atua sob o comando de Renato Gaúcho até o final da temporada de 2024. No entanto, há a possibilidade de que ele retorne ao Peixe em 2025, juntamente com o técnico Jorge Sampaoli, que também pode estar de volta à Vila Belmiro. Santos já mira 2025 com um planejamento ambicioso. Atualmente disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos já está planejando o próximo ano, com a clara intenção de retornar à elite do futebol nacional e construir um time competitivo para 2025. Apesar de ainda estar focado na luta pelo acesso, os dirigentes do clube não escondem que os bastidores já estão movimentados, com especulações e negociações visando reforçar a equipe no futuro próximo. Um dos nomes mais comentados é o de Jorge Sampaoli, que comandou o Santos em 2019 e deixou saudades na torcida. Segundo o jornalista Ricardinho Martins, as conversas para trazer o técnico argentino de volta ao clube estão avançadas, e há uma boa possibilidade de que ele reassuma o comando do time em 2025. Essa possível volta faz parte de um projeto ousado que o Santos quer implementar para o próximo ano, visando recuperar o prestígio e a competitividade do clube no cenário nacional e internacional. O retorno de velhos conhecidos, Gabigol, Ganso e Soteldo. Além de Sampaoli, há especulações de que o Santos estaria interessado em repatriar dois jogadores que marcaram época no clube, Gabigol e Paulo Henrique Ganso. Ambos já foram fundamentais para o Peixe em diferentes momentos, e o possível retorno deles seria uma grande atração para a temporada de 2025. Contudo, outro nome que está na lista de possíveis retornos é o de Soteldo. O jogador, que é bastante apreciado por Jorge Sampaoli, pode ser reintegrado ao elenco santista no próximo ano. Segundo informações dos jornalistas Lucas Costa e Gabriela Brino, que acompanham de perto os movimentos do clube, o meia-atacante venezuelano pode voltar ao Santos caso o treinador argentino realmente assuma o comando da equipe. Soteldo, que foi um dos principais destaques do Santos em sua primeira passagem, atualmente está emprestado ao Grêmio até o final de 2024. Embora o clube gaúcho tenha demonstrado interesse em mantê-lo, oferecendo até jogadores como moeda de troca, as negociações não avançaram de forma satisfatória para o Santos. Além disso, a diretoria santista estaria inclinada a manter Soteldo no elenco, especialmente se Sampaoli voltar, uma vez que o jogador é visto como peça importante para os planos do técnico argentino. Propostas pelo venezuelano. O Grêmio não é o único clube interessado em contar com o talento de Soteldo. De acordo com informações divulgadas por Lucas Costa, o Boca Juniors, tradicional equipe argentina, também está de olho no jogador, mas a prioridade de retorno ao Santos pode ser um fator decisivo. Emprestado ao Grêmio, Soteldo pode até retornar ao Santos em 2025. Isso porque as propostas feitas pelo tricolor gaúcho não agradaram à diretoria santista. Mesmo com os desafios extracampo, o venezuelano deve ser reintegrado se Jorge Sampaoli assumir o time em 2025. O Boca Juniors também tem o jogador na mira, afirmou o jornalista. Gabriela Brino também reforçou essa informação, destacando a importância do retorno do jogador para o Santos caso Sampaoli reassuma o comando. Caso se confirme o retorno do técnico Jorge Sampaoli ao Santos, o atacante Soteldo será imediatamente reintegrado ao elenco. Emprestado ao Grêmio, o venezuelano chegou ao Santos em 2019 por indicação do treinador argentino, afirmou Brino. Olho no próximo jogo do Santos na Série B. Enquanto as negociações e planos para 2025 seguem nos bastidores, o Santos ainda está focado em sua principal missão de 2024, retornar à Série A. A equipe ocupa a segunda colocação na Série B, com 50 pontos, apenas um atrás do líder Novo Horizontino, e segue firme na disputa pelo título e pela vaga de volta à elite do futebol brasileiro. Na 29ª rodada da competição,
o Peixe entrará em campo para enfrentar o Operário, em um duelo importante para consolidar sua posição na parte de cima da tabela. A partida será realizada às 18 horas, e a expectativa é que o time mantenha o bom desempenho para garantir mais 3 pontos, quem sabe, assumir a liderança do campeonato. Segunda notícia. Quem é o único jogador do elenco de Renato Gaúcho que interessa ao Santos em uma possível troca por Soteldo? A novela envolvendo Soteldo e seu futuro no Santos continua a ganhar novos capítulos, especialmente à medida que nos aproximamos do final de 2024. O jogador venezuelano, que tem contrato com o Peixe até 2026, atualmente está emprestado ao Grêmio, com uma opção de compra estabelecida em cerca de 5 milhões de dólares, aproximadamente 27,2 milhões de reais, considerando a cotação atual. No entanto, diante da realidade financeira complicada que o Santos enfrenta, o destino de Soteldo ainda está em aberto, e a direção do clube já começou a estudar possibilidades para definir o futuro do atleta. A importância da Operação Soteldo para os cofres do Santos. Com o Santos disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e ainda lutando para equilibrar suas finanças, a venda de Soteldo é vista como uma oportunidade de aliviar o caixa do clube. O presidente Marcelo Teixeira está contando com o valor que pode ser obtido pela venda do jogador, o que seria fundamental para o planejamento financeiro de 2025. Afinal, com a conversão para o real, a quantia de 5 milhões de dólares seria uma injeção importante de recursos para o Peixe, especialmente considerando que Soteldo não está mais nos planos da atual comissão técnica. Nos bastidores, sabe-se que o Grêmio tem interesse em manter Soteldo em seu elenco. Contudo, o clube gaúcho também enfrenta limitações financeiras e está buscando alternativas para viabilizar a permanência do venezuelano sem desembolsar a quantia total pedida pelo Santos. Recentemente, a imprensa gaúcha revelou que o Grêmio chegou a preparar uma lista com 6 jogadores que poderiam ser incluídos em uma possível troca por Soteldo, a fim de reduzir o valor da transferência para cerca de 3,5 milhões de dólares, aproximadamente 19 milhões de reais. Santos tem preferência por Cristaldo em eventual troca. A lista de jogadores oferecidos pelo Grêmio incluía nomes como os goleiros Adriel e Gabriel Grando, além de jovens como Nathan Pescador, Mike, Nathan Fernandes, Nathan Felipe e Ronald. Até mesmo o meio-campista PP foi mencionado entre as opções que poderiam ser colocadas à disposição do Santos. No entanto, a diretoria santista não parece interessada em nenhum desses atletas. A preferência do clube é clara. Eles desejam receber o valor da transferência em dinheiro, sem envolver jogadores na negociação. Apesar disso, apurações indicam que há um único nome no elenco de Renato Gaúcho que poderia fazer o Santos reconsiderar sua posição e aceitar uma troca: Franco Cristaldo. O meia argentino, que se destacou atuando pelo Huracan em 2022, já havia sido alvo de interesse do Santos antes de se transferir para o Grêmio. Na ocasião, o clube gaúcho foi mais rápido nas negociações e fechou a contratação do jogador, frustrando os planos do Peixe. Cristaldo é um jogador que agrada muito à comissão técnica e à diretoria santista. Ele é visto como uma peça que poderia agregar bastante ao elenco do Santos, e sua contratação teria sido um objetivo antigo do clube. No entanto, a possibilidade de envolver Cristaldo em uma troca por Soteldo é extremamente improvável, já que o Grêmio considera o meia argentino um jogador essencial para seus planos futuros. Grêmio descarta incluir Cristaldo na negociação. Quando o Grêmio anunciou a contratação de Franco Cristaldo, em dezembro de 2022, o clube desembolsou cerca de 4,5 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 24 milhões de reais na época, para garantir a vinda do jogador, que assinou um contrato válido até o final de 2026. Desde então, Cristaldo tem sido uma peça importante no meio-campo da equipe comandada por Renato Gaúcho, contribuindo tanto na criação de jogadas quanto na finalização. Diante disso, o Grêmio deixou claro que não tem intenção de incluir Cristaldo em uma eventual troca por Soteldo. O clube gaúcho considera o argentino um jogador fundamental para seus planos, de acordo com informações da imprensa. Já estaria inclusive estudando uma renovação de contrato com ele, que incluiria um aumento salarial. Essa postura do Grêmio dificulta ainda mais a possibilidade de uma negociação que envolva o meia argentino, já que o clube não pretende abrir mão de um de seus principais jogadores. Por enquanto, o futuro de Soteldo segue indefinido.
O Grêmio deve continuar buscando alternativas para garantir a permanência do venezuelano sem comprometer tanto seu orçamento, enquanto o Santos, por sua vez, mantém a postura de que prefere receber o valor da transferência em dinheiro. O desfecho dessa operação Soteldo promete ser um dos assuntos mais comentados nas próximas semanas, à medida que as negociações avançam e novos detalhes surgem. Terceira notícia. Santos inicia processo de dispensa, e ex-jogador do Bragantino não terá contrato renovado. Com o fim da temporada de 2024 se aproximando, o Santos já começou a tomar medidas para reestruturar seu elenco visando a temporada de 2025. Embora o principal foco do clube neste momento seja garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria está de olho no futuro e já iniciou uma espécie de faxina no plantel. Entre as mudanças, um dos nomes que não terão o contrato renovado é o lateral direito Aderlan, ex-Red Bull Bragantino, que não conseguiu se firmar na equipe. Sampaoli é peça-chave para 2025. Parte desse movimento de reformulação do elenco está relacionada à possível chegada de Jorge Sampaoli, treinador que já comandou o Santos em 2019 e que pode voltar ao clube em 2025. A expectativa da diretoria é montar um time competitivo e capaz de disputar em alto nível, tanto no Brasileirão quanto em competições internacionais, já que o objetivo é recolocar o Peixe no cenário de protagonismo nacional. Para alcançar esse nível, o presidente Marcelo Teixeira e sua equipe de gestão esportiva identificaram que vários atletas do atual elenco não estarão nos planos para a próxima temporada. Com a possível chegada de Sampaoli, a lista de dispensas ganha ainda mais relevância, pois o treinador argentino tem um estilo de jogo bem específico, e a formação de um elenco alinhado à sua filosofia será essencial. Aderlan, passagem discreta e sem renovação de contrato. Entre os jogadores que deixarão o Santos, o lateral direito Aderlan, que chegou ao clube no início de 2024 após anos atuando pelo Red Bull Bragantino, é um dos primeiros confirmados na lista de dispensas. Aderlan chegou ao Peixe com boas expectativas por parte da diretoria, que acreditava que ele poderia agregar experiência e solidez defensiva ao elenco. Contudo, o lateral não conseguiu corresponder às expectativas e, ao longo da temporada, perdeu espaço na equipe. Desde sua chegada, Aderlan teve dificuldades para se firmar como titular. Logo no início da temporada, o então técnico Fábio Carille optou por dar mais oportunidades ao jovem Rainer, que acabou se destacando no Campeonato Paulista e consolidando sua posição no time principal. Com isso, Aderlan foi relegado ao banco de reservas, tendo poucas oportunidades de mostrar seu futebol. Mais recentemente, o setor da lateral direita tem sido dominado por outro jovem promissor do clube, JP Chermonte, que ganhou destaque e se tornou peça importante na disputa da Série B. Dessa forma, a direção do Santos entende que é necessário reforçar o setor para a temporada de 2025, já que Aderlan não faz parte dos planos para o futuro. Uma passagem sem brilho. Aderlan chegou ao Santos com certa expectativa, vindo de uma passagem relativamente sólida pelo Red Bull Bragantino. No clube de Bragança, o lateral acumulou experiência ao longo de sua permanência, tendo atuado em 38 partidas em 2023, com um gol e 2 assistências. Embora tenha apresentado momentos de bons desempenhos, sua performance oscilou, e ele não conseguiu manter uma regularidade suficiente para garantir um papel de destaque. No Santos, a situação não foi diferente. O jogador, contratado logo após o Natal de 2023, assinou um contrato de apenas uma temporada, o que indicava que sua permanência dependeria diretamente de seu desempenho em campo. Infelizmente, Aderlan nunca teve uma sequência longa de jogos como titular e, em muitas ocasiões, nem sequer foi relacionado para as partidas, permanecendo no banco ou fora das listas de convocação. Agora, com o contrato prestes a expirar, a diretoria do Santos já deixou claro que não pretende renovar o vínculo do lateral direito. Aderlan deve deixar o clube no final de 2024, e o Santos buscará novas opções para a posição na próxima temporada, seja por meio de contratações ou promovendo jovens da base. Olhos no futuro. A saída de Aderlan faz parte de um processo mais amplo de reestruturação que o Santos pretende implementar em 2025. A intenção da diretoria é evitar o sofrimento de temporadas recentes, marcadas por dificuldades financeiras e campanhas abaixo do esperado. Com o possível retorno de Jorge Sampaoli,
O clube acredita que pode dar início a um novo ciclo, e para isso será necessário ajustar o elenco, trazendo jogadores que se encaixem no estilo de jogo dinâmico e ofensivo do treinador argentino. Além da lateral direita, outras posições também devem passar por mudanças significativas, e o clube já está monitorando o mercado em busca de reforços que possam ajudar a fortalecer a equipe. O objetivo é formar um time capaz de fazer um Brasileirão sério e competitivo e, principalmente, evitar o risco de rebaixamento, algo que assombrou o clube nos últimos anos. Com essa mentalidade, o Santos se prepara para encerrar a temporada de 2024 e começar 2025 com um novo ânimo, mirando voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Quarta notícia. Carille sob ameaça no Santos. Contrato milionário pode travar volta de Sampaoli em 2025. O cenário no Santos para a temporada de 2025 está cercado de incertezas. O clube, que atualmente ocupa a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, vive um momento crucial em sua campanha para retornar à elite do futebol nacional, com quase 80% de chances de garantir o acesso à Série A, segundo projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. O futuro do técnico Fábio Carille se tornou um dos principais pontos de discussão nos bastidores da Vila Belmiro. Apesar dos números favoráveis, o trabalho de Carille vem sendo alvo de críticas por parte de torcedores, imprensa e até de setores internos do clube. A insatisfação crescente com Carille. O empate recente contra o Novo Horizontino, dentro de casa, reacendeu a insatisfação da torcida santista com o treinador. Após o apito final, Carille foi vaiado e recebeu xingamentos de alguns torcedores nas arquibancadas da Vila Belmiro. A principal crítica gira em torno da percepção de que o técnico perdeu o controle do elenco, sem conseguir extrair um desempenho consistente da equipe. Embora o Santos esteja próximo de retornar à Série A, muitos acreditam que o time deveria estar jogando um futebol mais convincente, o que não vem acontecendo. Internamente já se fala abertamente sobre a possibilidade de uma troca no comando técnico para a temporada de 2025. Jorge Sampaoli, que teve uma passagem marcante pelo Santos em 2019, surge como o nome mais cotado para substituir Carille. Segundo informações de fontes ligadas ao clube, o treinador argentino já teria, inclusive, iniciado conversas com o presidente Marcelo Teixeira para acertar seu retorno no próximo ano. No entanto, o atual contrato de Carille pode representar um obstáculo significativo para que essa mudança ocorra de forma tranquila. Um contrato bem amarrado. O vínculo de Fábio Carille com o Santos possui algumas cláusulas que tornam sua permanência no clube uma possibilidade real, mesmo diante do desejo de alguns setores de contar com Jorge Sampaoli em 2025. De acordo com informações divulgadas pelo portal Trivela o contrato do técnico prevê uma renovação automática em caso de acesso à Série A. Ou seja, se o Santos garantir a vaga na elite, Carille teria seu contrato estendido por mais um ano, com um aumento salarial considerável. Atualmente, o treinador recebe cerca de R$ 500 mil por mês. Contudo, em caso de renovação, esse valor subiria 25%. O que elevaria seus vencimentos para aproximadamente R$ 625 mil mensais a partir de janeiro de 2025. Esse aumento salarial seria válido até dezembro do próximo ano, e ainda há possibilidade de bonificações por conquistas, como o título da Série B, as bonificações e regalias previstas no contrato. Além do aumento salarial, o contrato de Carille também garante ao treinador uma série de bonificações em caso de sucesso na atual campanha. Se o Santos terminar a Série B como campeão, o técnico receberá um prêmio de R$ 1,5 milhão, além de assegurar uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2025, o que também representaria um alívio financeiro para o clube. Mesmo que o Santos não conquiste o título, há bonificações previstas para o técnico caso o time termine em segundo, terceiro ou quarto lugar, embora os valores sejam menores. Esses detalhes contratuais tornam a saída de Carille uma operação financeiramente delicada para o Santos. Demitir o treinador antes do fim do contrato implicaria no pagamento de uma multa rescisória de cerca de R$ 2 milhões, um valor considerável para um clube que vive uma situação financeira complicada, especialmente após sua passagem pela Série B. Além disso, o clube também teria que arcar com as indenizações de sua comissão técnica,
composta pelo auxiliar técnico Leandro da Silva, o preparador físico César Carvalho Mendes e o analista de desempenho Denis Faria Lu e Sampaoli. Diante desse cenário, o possível retorno de Jorge Sampaoli ao Santos fica em segundo plano, pelo menos até que a situação contratual de Carille seja resolvida. Sampaoli, que deixou sua marca no clube em 2019 com um estilo de jogo ofensivo e agressivo, é visto por muitos como o nome ideal para liderar o Santos em uma nova fase, especialmente se o clube conseguir retornar à Série A. No entanto, a presença de Carille e o alto custo de sua rescisão contratual complicam as negociações. Sampaoli já teria demonstrado interesse em voltar ao Santos, e o presidente Marcelo Teixeira estaria disposto a trazê-lo de volta, especialmente com o objetivo de recolocar o Peixe no protagonismo do futebol brasileiro. O treinador argentino é conhecido por seu trabalho minucioso e pela capacidade de montar equipes competitivas, características que agradam a diretoria e a torcida santista. Contudo, para que Sampaoli possa voltar, será necessário um acordo que permita a saída de Carille sem prejudicar ainda mais as finanças do clube. O futuro de Carille no Santos. Apesar de todas as críticas e da pressão por mudanças, Carille ainda tem a seu favor o fato de que o Santos está muito próximo de garantir o acesso à Série A, o que poderia fortalecer sua posição no clube. Caso consiga levar o time de volta à elite do futebol brasileiro, a renovação automática de seu contrato pode ser vista como uma recompensa justa por atingir esse objetivo, e sua permanência em 2025 se tornaria uma realidade concreta. No entanto, a insatisfação da torcida e a ambição da diretoria em trazer Jorge Sampaoli de volta são fatores que jogam contra o atual técnico. O final da temporada de 2024 promete ser agitado nos bastidores da Vila Belmiro, com decisões importantes a serem tomadas sobre o comando técnico do time. Seja com Carille ou com Sampaoli, o Santos precisa se preparar para 2025 com um time forte e competitivo, que possa não apenas se manter na Série A. Quinta notícia. João Paulo revela polêmica interna nos bastidores do Santos antes do rebaixamento. Foi algo que aconteceu. O ano de 2023 ficará gravado na memória dos torcedores do Santos, mas infelizmente, não por bons motivos. Foi nessa temporada que o Peixe viveu o primeiro rebaixamento de sua história, um marco que abalou profundamente o clube e sua torcida. No entanto, mesmo em meio às dificuldades, o Santos está conseguindo se reerguer e já se encontra muito próximo de garantir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o que tem alimentado a esperança dos santistas para um futuro melhor. Apesar disso, várias questões que culminaram na queda do time em 2023 continuam sem uma explicação completa. Muitos eventos e polêmicas que ocorreram nos bastidores da Vila Belmiro nunca vieram totalmente à tona. Porém, recentemente, o goleiro João Paulo, um dos principais líderes do elenco, decidiu quebrar o silêncio e revelar detalhes sobre um episódio polêmico que influenciou o clima dentro do clube durante aquele ano difícil. A revelação de João Paulo. Em entrevista ao programa Asterisco Meu Peixão Asterisco, João Paulo falou abertamente pela primeira vez sobre uma situação de indisciplina que envolveu dois jogadores importantes do elenco na reta final do Brasileirão 2023. Segundo o goleiro, o incidente teve um impacto significativo no grupo e foi um dos fatores que prejudicou o desempenho da equipe no momento crucial da competição. O episódio ocorreu antes da 37ª rodada do campeonato, em um confronto decisivo contra o Atlético Paranaense. Naquela ocasião, o Santos lutava desesperadamente para evitar o rebaixamento, mas a indisciplina de Marcos Leonardo e Jean Lucas complicou o ambiente. De acordo com João Paulo, os dois jogadores descumpriram um acordo estabelecido antes da viagem para Curitiba, o que gerou desconforto no elenco e entre os membros da comissão técnica. O atraso que pesou no clima do time. A situação relatada por João Paulo envolveu um atraso por parte de Marcos Leonardo e Jean Lucas, que não compareceram no horário combinado para o embarque da equipe rumo à capital paranaense. Esse atraso gerou grande insatisfação, tanto entre os jogadores mais experientes quanto no comando técnico. Houve, inclusive, discussões sobre a possibilidade de a dupla ser cortada da relação para o jogo, mas, no final, ambos foram mantidos na equipe. O desfecho da partida foi desastroso para o Santos. O time perdeu por 3-0 para o Atlético Paranaense, resultado que praticamente selou o destino do clube na competição e encaminhou o histórico rebaixamento para a Série B.
João Paulo admitiu que o episódio vazou para a imprensa na época, e apesar de os jogadores envolvidos terem sua parcela de culpa, o goleiro acredita que ele e outros líderes do elenco poderiam ter lidado com a situação de forma diferente. Aconteceu, veio a público, afirma João Paulo. Aconteceu, veio a público, foi algo que acabou vazando. A culpa não foi só deles, nós também fomos culpados, poderíamos ter tomado uma atitude diferente naquele momento. Eu, o Rincon, e alguns outros jogadores mais experientes sentíamos que precisávamos deles naquele momento, explicou João Paulo durante a entrevista. O goleiro revelou ainda que após um treino, tanto Marcos Leonardo quanto Jean Lucas foram liberados para almoçar, mas ambos não apareceram no horário combinado para a viagem. O atraso causou uma discussão entre os jogadores e a comissão técnica, que, no entanto, optou por levar os dois para o jogo, principalmente devido à importância de Marcos Leonardo para o time. Na época, ele era o artilheiro do Santos e uma das principais esperanças de gols na tentativa de evitar o rebaixamento. O futuro dos envolvidos. Após o final trágico da temporada para o Santos, os destinos de Marcos Leonardo e Jean Lucas seguiram rumos diferentes. Marcos Leonardo, que continuou sendo um dos grandes destaques da equipe, acabou sendo vendido para o Benfica, de Portugal, em uma negociação que movimentou os cofres do clube. Já Jean Lucas, por sua vez, foi transferido para o Bahia, onde atualmente segue sua carreira no futebol brasileiro. Enquanto isso, o Santos continua sua jornada de recuperação na Série B e se prepara para os desafios que ainda restam na competição. O próximo compromisso da equipe é contra o Operário, em jogo válido pela 29ª rodada. Embora o time esteja focado em garantir o acesso, os bastidores da Vila Belmiro já estão sendo movimentados em preparação para a temporada de 2025. Planejamento para 2025. Pensando no futuro, a diretoria santista já começa a traçar estratégias para a próxima temporada, e grandes mudanças podem ocorrer. Entre as principais movimentações está o interesse em contar novamente com Jorge Sampaoli no comando técnico. O treinador argentino, que teve uma passagem marcante pelo Santos em 2019, é visto como uma peça-chave para reestruturar o time e recolocar o clube no protagonismo do futebol brasileiro. Além disso, existe também a expectativa de que Soteldo, que atualmente está emprestado ao Grêmio, possa retornar ao Santos em 2025, dependendo do andamento das negociações entre as partes. Esses possíveis reforços indicam que a diretoria está disposta a investir em um elenco competitivo, com o objetivo de não apenas se manter na Série A, mas também brigar por títulos e voltar a figurar entre os principais clubes do país. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, curtir o vídeo para a gente saber que você gostou e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação. Tchau!